Muito bem, pessoal, boa noite. Hoje vai ser... Eu gosto de ficar longe, mas hoje tem essa tecnologia toda, né? Eu sou um camarada meio triste para a tecnologia, mas beleza. Beleza, então, ó, meu nome é Augusto, certo? Sou professor de língua portuguesa. E vocês sabem, português é a disciplina mais fácil do universo, lógico, não é? Por quê? Porque eu sou preguiçoso. E aí, quando eu decidi ser professor, eu digo que você é professor de quê? Aí tem duas que você pode ser professor quando você é preguiçoso. Português e história. História é contar o que já ocorreu, é bom demais. É meu irmão, mais preguiçoso do que eu. E português, todo mundo já sabe, então, pô, vou ensinar isso. O ruim é Neto, que vai dar aula de matemática. Aí é doido mesmo, né? Mas tudo bem, tranquilo. Muito bem, pessoal, vê só. Nosso aulão hoje de língua portuguesa, vocês sabem, língua portuguesa descomplicada é só aqui, ó. No Fica a Dica Proveste, sabe onde é? Fazer o merchandising, Rua Porto Alegre, 185, primeiro andar, tá certo? Muito bem, qual é a proposta de hoje que nós temos aí? Qual é a proposta? Aí você vê lá, tem a galera lá do sul, vamos quebrar a banca. Como somos nordestinos, vamos torar. Entendeu como é? Torar. Quebrar sulista, nós somos o quê? Torar. Botar pegado, tá certo? Então, essa é a proposta de hoje, torar o CESP ao meio. Língua portuguesa, em meia hora, a gente vai ver quase tudo. Vê só. O que é que ocorre? Conhecimentos básicos da língua portuguesa. Está lá no edital de vocês, tá certo? Não é assim? Está lá, ó. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Lembrando que há uma diferença aí de gênero e tipo. Concordam? Então, gênero você tem milhões de gêneros. Bilhete é um gênero, inclusive é a menor expressão comunicativa que um ser humano pode utilizar. De forma escrita, lógico. Então, bilhete, carta, publicidade de motel, tudo isso aí é gênero textual, tá certo? Agora, tipo de texto é outra coisa, é o que está lá, reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Tipos, vocês sabem, só existem quantos tipos de texto? Algumas gramáticas, você vai pegar lá, tem gramática que fala em 5 tipos, tem gramática que falam 6 tipos, eu prefiro utilizar 7. Porque eu sou sempre diferente, lógico. Então, o que é que ocorre? Você tem lá o texto narrativo, o texto descritivo, o texto injuntivo, tá certo? Aí você tem lá o texto expositivo, dissertativo, o diálogo, e por fim eu tenho a entrevista. Mas, Augusto, o diálogo e a entrevista seria quase o mesmo tipo. Pois é, mas não é. A entrevista ela é bem montada. Na verdade, é o seguinte, são expressões que são colocadas, de uma certa forma, já montadas, lógico. Quem já deu entrevista já sabe aqui como é, né? Ele vai dizer, antes de perguntar, assim, antes de gravar, ele vai fazer tal pergunta. Então ele já quer saber qual é a sua resposta para você não dizer merda e não ir ao ar, não é assim? Perfeito. Vamos lá. Domínio da ortografia oficial, e aí já todo mundo já sabe, está lá desde 2016, ou seja, desde o ano passado, que foi acabou, né, aquela questão do decreto lá, que começou com Lula e terminou com Dilma. Na verdade, começou antes. A discussão da nova ortografia, ela vem desde no final de 94. No final de 92 já começou-se a repensar o processo de nova ortografia, mas começou em 2008 e só em 2016 é que, de fato, ela foi incorporada. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Ó. Quarto, domínio dos mecanismos de coesão textual. Aí, meu amigo, quem faz prova e pega lá o CESP sabe que o CESP bota para torar. Não é isso? E aí quem vai torar o CESP somos nós, lógico. Aí nesse ponto 4, aí nós temos aí, ó, quais são os elementos que estão intrínsecos, que estão imbricados ao domínio de mecanismos de coesão textual. O emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição. De cara a gente sabe quais são esses elementos. Pronome. E só são 6. Só são 6. Não é isso? Mas faz toda a diferença do mundo. Repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. As conjunções vão entrar aí, mas elas vão ter um capítulo à parte. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Depois eu tenho o emprego de tempos e modos verbais. Tempos e modos verbais é um show, não é isso? Porque você sabe, primeiro, conceito de verbo, todo mundo sabe que é verbo, não é? Verbo é beber, sair, isso é verbo. Beijar, que é muito bom, também é verbo, não é? Então, o que ocorre? O tempo e modos verbais. Você tem 3 tempos, o presente, o pretérito e o futuro, e os modos verbais, que também os modos só são 3.
Indicativo quando há uma ideia real, há um fato, tá certo? É uma certeza que aquilo vai ocorrer, o que está ocorrendo ou que já ocorreu, lógico. Aí você tem também o subjuntivo, que dá aquela ideia, uma hipótese. Você não tem certeza que aquilo vai ocorrer. Na verdade, há necessidade de um elemento a necessidade de que alguém confirme essa situação. E, por fim, o último modo é um modo que imperativo. Né? Isso aí cai na banca, gente, em casa, em nome de Jesus, junto com os anjos do céu. Diga um amém, por favor. Amém. Ok. Por favor, dê uma estudada nesse processo, tá certo? Bem, aí, como língua portuguesa é a disciplina mais fácil, ele coloca mais para a gente aí. Vê só, o quinto, domínio da estrutura morfossintática do período. Aí, nesse caso, é o emprego das 10 classes de palavras, desde artigo até a última, aquela coisa insignificante chamada interjeição, não é isso? São as 10 classes de palavras. Depois vamos para o 5.2, relação de coordenação entre orações entre termos da oração. É aí, tá certo? Essa relação de coordenação e o 5.3, relação de subordinação, são os elementos que mais caem na prova do CESP. Nessa de PM de Alagoas, nós temos o seguinte, português está no conhecimento básico. Quantas questões são de conhecimento básico? 50. Ah, ler o edital, legal, são 50. Mas não é só português, quais são os conhecimentos básicos aí nesse processo? Português, informática e atualidades. Então, são 50 questões para dividir para três disciplinas. Então, português vai ser um show. Vai ser bom. Né? 20 questões, tá bom? Por mim, botava 50. Né? Mas vamos lá. O que ocorre? Vamos lá. 5.4. Emprego dos sinais de pontuação. E aí, meu amigo, os sinais de pontuação são elementos que vão casar com o último do processo da reescrita. A ideia da vírgula em nome de Jesus. Levante a mão, por favor. Em nome de Jesus. Por favor. Cuidado, vírgula nunca foi para dar pausa, senão o asmático estava lascado. Não é? O texto do asmático, oi, meu nome, tudo tinha ali, vírgula, tem que ter cuidado, vírgula nunca foi para dar pausa, não é isso? Nunca foi. Isso aí a gente aprendeu na quinta série, porque Tim Mengarda era preguiçosa, dava essas coisas a gente, mas nunca foi, tá? Vamos lá. Concordância verbal e nominal, muito fácil. 20 regrinhas só de concordância verbal e 17 regras de nominal. Dessas 20 de verbal só caem 7, ou 8 no máximo, tá certo? E a nominal das 17 você tem aí talvez 11 que possam aparecer. Obviamente a gente sabe que o CESP, o processo de prova dela, o processo de composição da banca da prova é bienal, termina o ano que vem, e essa prova, quem fez agente penitenciário Pernambuco, um dia desse, está com 3 semanas, Manuel? 3 semanas. Ok. Na verdade é o seguinte, aquele modelo de prova vai ser um modelo muito próximo, lembrando, professor, mas o modelo de prova lá do agente penitenciário era ensino superior. E para vocês agora, PM Alagoas é nível médio. As questões elas são muito próximas uma da outra. Não há essa... Não é? Lembrando, você teve 8 questões lá, acho que... 8 questões para o pessoal que vai trabalhar naquela paz lá do PJPS, né? Mas, na verdade, para a gente, nós teremos aí, talvez, até 20 questões. Né? Então, na verdade, o conteúdo vai ser bem mais acelerado. Temos mais aí, regência verbal e regência nominal. É lógico que depois da regência, a gente vai logo trabalhar o quê? A ideia de crase. Vez ou outra o pessoal diz, professor, eu assisti a uma videoaula de crase. Eu digo, antes de você assistir a videoaula de crase, dá uma olhada lá em regência, porque a crase só ocorre dentro do processo regencial, do processo de regência. Não tem como você estudar crase isoladamente. Você vai gravar quando é que usa. Não, na verdade, existem, até para os verbos é fácil, mas na regência de nome, existem nomes que exigem a preposição, porque vocês sabem, a preposição só existe ali porque um nome ou um verbo exigiu que ela estivesse ali, não é isso? Então, o que ocorre? A regência nominal, se você não lembrar, se você não fizer um estudo de regência nominal, você, obviamente, para a crase vai ficar meio que difícil. Depois até a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Na verdade, está lá no edital, mas a última vez que o CESP cobrou isso foi em 1400 e minha avó andava de biquíni aqui na Avenida Agamenon. Então, vejam só. A colocação dos pronomes oblíquos átonos, ele pede, tá certo, o processo de próclise, mesóclise e ênclise, não é isso? A próclise no Brasil sempre é
a mais correta, só e não em dois casos. Eu não posso iniciar nenhuma oração com nenhum pronome oblíquo átono. Por exemplo, aquela cartinha que você manda lá, te amo, aquilo ali está errado, não é? Sinto dizer, tá certo? Me deixe, tem uma expressão bem interessante, se saia, né? Bem nordestina, né? Se lasque também, está errado, né? Essa expressão. E a última situação que não podemos utilizar uma próclise é quando nós tivermos verbos no futuro. Futuro de quê? Futuro. No futuro do pretérito futuro, o futuro lascou. Então, eu vou utilizar o quê? Uma mesóclise. Então, por exemplo, o casamento... Mano, eu percebi que o professor de Direito aqui utilizou Diego no casamento mal sucedido. Foi, Diego? É assim mesmo, Diego. Não se preocupe, não. Mas você pode reatar outra situação lá na Mafama de novo, tá? Então, veja só. O que é que ocorre? Depois de conhecer a criatura, né? Diego imprimiu os convites. E aí nos convites tinha lá, a cerimônia realizar-se-á. Ora, realizar-se-á é um verbo que está no futuro. E é um processo de mesóclise. Por quê? Porque em futuro eu só posso utilizar o quê? Mesóclise. Não é isso? Muito bem. Aí a reescrita de frase e parágrafos do texto, isso aí cai muito, vai cair 3 questões, certamente eu sou um cara sensitivo, não é? Não sei se vocês perceberam, estou de branco, na sexta e no sábado. Pai de santo, não. Acho que a gente tem que ver sacerdote de cultos afrodescendentes, né? Um nome mais bonito. Então, veja só. Três questões dessa reescrita de frase e parágrafos do texto. Lembrando que essa reescrita ela está com um processo de pontuação e o processo também de verbos aí. Então, você vai observar, retirar um verbo, retirar outro, e se a ação, o verbo nos modos e principalmente no tempo, se vai mudar alguma coisa semanticamente. Quando falar em semanticamente lá na prova, é a questão de quê? De que, gente? Sentido. Perfeito. Tá certo? E sintaticamente seria o processo da estrutura gramatical. Significação das palavras. Esse processo aí, ele coloca, nesse processo de reescrita, justamente como eu coloquei nos sinônimos, não é? Para você fazer a troca, substituição de um termo por outro. A substituição de palavras ou de trechos de texto, também nesse processo. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. E, por fim, o último que não dá para ver, mas eu consigo ver daqui. Reescrita de texto de diferentes gêneros e níveis de quê? Formalidade. Esse aí é um elemento que cai muito no ensino médio, nas provas do CESP do ensino médio. Então, o que é que ocorre? Dependendo do gênero, tem que ter um grau de formalidade. Por exemplo, você vai utilizar a questão, o processo judicial, ele é um gênero textual. É um gênero que é utilizado em um determinado meio da sociedade, bem determinado, lógico. E há um nível de formalidade, não é? Existe aí aí os professores de direito, a minha amiga Bárbara, doutora Bárbara ali, que é advogada, ela dizem que até um habeas corpus pode ser feito em qualquer porcaria, até num papel higiênico, de preferência limpo, mas se for usado também, não sei se o juiz aceita. Mas, na verdade, tem que ter um nível de formalidade. Concorda, não é, professora? Então, tem que ter um nível de formalidade para que isso ocorra. Então, pode ser que caia esse processo aí, os graus, os diferentes gêneros. Por isso que é importante observar esses gêneros textuais. Tá certo? Obviamente, o gênero que mais o CESP cobra são gêneros do tipo dissertativo. Textos de opinião, tá certo? Textos editoriais, que é um gênero textual, e assim vai, tá? Então, vamos lá. Bem, o processo primeiro aí tem aí a compreensão de interpretação de textos de gêneros variados. Eu não trouxe, na verdade, bem rápido, né? Na verdade, nós vamos só dar uma pincelada nesse processo, mas aí eu já trabalhei com os meninos essa questão lá no Aproveste. Há uma diferença de compreender e interpretar, lógico, não é? Você já sabe, não vou nem perguntar, mas eu gosto de perguntar. O que é mesmo a diferença? Qual a diferença de compreender e interpretar? Qual é a diferença? Valendo um HB20 0 km. Vamos lá. A compreensão está no texto. Não entendi. A compreensão está no texto. E a interpretação? A interpretação subtexto. Mas está no texto também, não está? Tá, mas está num processo, está numa camada do texto que é necessário fazer uma leitura mais densa dele, lógico, exatamente, está implícito, está ali, ó. Assim, deixa eu botar aqui, fica mais fácil, vê só.
Ó, a significação no plano do conteúdo, o que se diz, e o plano da expressão, como se diz. Esse é o princípio do processo de compreensão e interpretação de um texto. A significação vocabular, o significado das palavras. Na língua portuguesa nós temos 69 mil palavras-chave. Dessas aí descamba para mais de 200 mil. Ninguém é doido colocar todas essas palavras na cabeça, né? Eu prefiro fazer outras coisas do que ler essas coisas aí, né? Mas vamos lá. Significação textual, o que está explícito, o que ele falou, que você faz o processo de compreensão, e o que está implícito, que faz o processo de quê? Interpretação. O processo de coerência vem todas aquelas coerências, frases que vocês observam com mais atenção, a necessidade de uma aula para a gente observar, para observarmos somente essa questão de coerência. E aí, no plano da expressão, como se diz o que está no texto, os tipos de linguagem. Nós temos aí a conotação e a denotação, que inclusive não foi elemento não está lá no edital, o princípio de conotação, figuras de linguagem, não é isso? Mas o texto verbal e o texto não verbal está lá. Em quê? Ora, o texto não verbal e o texto verbal, vocês sabem, é aquele que há a palavra, e o texto não verbal é a imagem. E aí vocês sabem, vai chover, charge, tirinha, não é isso? As tirinhas gostam, o CESP gosta muito da personagem de Quino, do argentino Quino, que é aquela danada da Mafalda. Não é? Quando não há Mafalda, tem o Calvin lá, que tem o Haroldo, que é o amigo imaginário dele, o Tigrão. Né? Então vamos lá. E tem os tipos de texto aí, que eu coloquei para vocês aí, tá certo? O narrativo, o descritivo, o injuntivo, o expositivo, o dissertativo, o diálogo. Não coloquei a entrevista, mas vocês sabem que ela pode sugerir também um tipo de texto, tá certo? Muito bem. Eu trouxe uma questão aqui, que inclusive já fiz, mas está tão difícil para ler, não é? Mas vamos ler? É fácil, é um texto que vocês gostam. Vê só, essa prova aí foi do Ministério Público de Roraima, esse ano. Um dia desse aí, tá certo? Ele diz assim, ó. Para muitos, o surgimento da civilização decorreu da renúncia social ao uso da força física como forma de reparar injustiças. Fazer justiça com as próprias mãos passou a ser considerado assim um ato de barbaridade. O sentimento de justiça, muito arraigado no ser humano, aparece em diversas espécies animais, tendo origens antigas na escala evolutiva. Aí ele coloca, na escala evolutiva, ele bota 2 pontos. 2 pontos é um sinal de pontuação, que ele serve para quê, gente? Um dos elementos é a numeração, né? Mas ele também serve um processo de explicação. Pode ou não pode? Então, vê só o que ele coloca aí, ó. Aí ele bota aí, ó. De ratos a gorilas. Ele vai do fundo do poço até a cadeia, segundo Darwin, o último processo, o processo que deu origem a todos nós, lindos e maravilhosos. Aí vamos lá, vê só. De ratos a gorilas. Punir infrações parece ser útil a muitas eras. Deslealdade e desobediência, por exemplo, despertam no ser humano o senso de certo e errado. E despertam automaticamente desejos de vingança ou de reparação. Para conviver em sociedade é necessário, entretanto é uma conjunção que você precisa circular lá. É uma conjunção que, gente, adversativa. Conter tais impulsos, franqueando-se ao Estado a efetivação da justiça. Quando as pessoas reservam-se o direito de usar a força física sob a argumentação de que estão fazendo justiça, transmitem a mensagem de que não creem mais no pacto social, alegando a falta de ação efetiva do Estado. Elas quem? Elas quem? Processo de referenciação aí, ó. Se ligar, gente. Elas afirmam que seu senso de justiça não está satisfeito e, por isso, resolvem agir por si mesmas. Produz-se, assim, um circuito vicioso no qual as pessoas sentem-se injustiçadas, não creem na ação do Estado e, por isso, rompem o pacto social que gera mais injustiça. Um texto lindo de um camarada chamado Daniel Martins de Barro, um cara falando de direito humano, né? Direitos humanos, na verdade, é um cara expert nesse processo. E ele coloca aí, ó, conclui-se das ideias expressas no texto que a atuação do Estado na reparação de justiça é, primeiro, letra A, desnecessária. O que ele pergunta? A atuação do Estado na reparação de justiça só tem, ó, das 4 alternativas, observe, desnecessária ou necessária, somente. Agora ele vai ter que, seguinte, ele vai dar uma justificativa para o fato.
Vocês vão observar, no caso de vocês, não é de múltipla escolha, lógico. Eu trouxe essa questão só para ilustrar o processo de compreensão. Ó, desnecessária, já que o cidadão garante a justiça pelo emprego da força física quando a ação estatal não é efetiva. Nada a ver, né? Ou seja, a ação é desnecessária. Letra B. A reparação de justiça pelo Estado é necessária porque o uso da força pelo cidadão... Desculpa, é necessária porque o uso da força pelo cidadão reunida em mais... Redunda. Aqui é melhor. Redunda em mais injustiça. Desnecessária, já que, a exemplo de diversas espécies de animais, o ser humano é capaz de definir as condutas sociais passíveis de punição. Loucura, né? E a letra D. É necessária, pois anteriormente à constituição do Estado, os agrupamentos humanos eram caracterizados por uma situação de barbárie social. Eita questão danada. Me chutem aí, pelo amor de Deus, qual é a questão? Que resposta é? A letra B. A letra B ou D? Ah, ok. Vê só, a letra B ele diz o seguinte, que aqui a atuação do Estado na reparação de justiça é necessária. Por quê? Porque se o cidadão for usar a força física, ele vai redundar em mais um quê? Mais injustiça e mais violência. É o que ocorre estamos observando aí, né? A galera um menino rouba o celular, a galera amarra no poste, leva uma madeirazinha de leve, matando, né? Lógico. Então, o que ocorre? Esse processo que está acontecendo, você, como ele colocou lá, o camarada não está mais, de certa forma, acreditando no pacto social. Mas vamos lá. Eu ia trazer outra questão, mas vamos embora. Bem, só trabalhar com vocês o processo de ortografia. Quando ele coloca lá o domínio, ele fala domínio do processo de ortografia. Ortografia no CESP cai só aqui, ó, esses 4 elementos. Desses 4 elementos, o emprego das letras, que o CESP abandonou há algum tempo. Lembra lá, S, Z, C cedilha, SS? O CESP já abandonou um pouquinho esse processo de emprego das letras. Aí fica o quê? Fica os 3 últimos. Emprego do hífen, que houve uma reformulação agora na ortografia oficial, né? Facilitou, na minha opinião. Emprego de sinais de pontuação, não é isso? E aí os sinais de pontuação, você sabe que eles são importantíssimos, então cai lá no CESP, inclusive está lá no edital de vocês. E emprego do acento gráfico. E aí esse acento gráfico a gente sabe que nós temos que seguir aquelas regrinhas lá das palavras proparoxítonas, que todas são o quê? Todas são acentuadas. As paroxítonas, que são as maiores, existem 10 regrinhas para as paroxítonas somente. 10 regras. Mas, professor, colocar as 10 regras na cabeça é só lembrar de uma coisa. Vê só. As oxítonas são acentuadas quais? As que terminam em quê? A, E, O, seguido ou não de S, em e ens. É isso ou não? Perfeito. Então, todas as paroxítonas que não são terminadas nessa situação, elas são acentuadas. É só seguir essa regrinha. Existem algumas regras especiais, lógico, para alguns ditongos, paroxítono terminado em ditongo, que a gente tem que observar. Essa questão de ortografia nós já vimos lá no Aproveste. Quem quiser, vai lá que a gente vê de novo, tá certo? Beleza. Eu trouxe um pouquinho de crase. Crase, eu disse a vocês que precisa observar com regência, né? Mas por que crase está aí? Porque crase vai cair. Está lá, né? Crase vai estar. Na verdade, já está. Tá certo? A prova já está pronta. Crase já está lá. Tá certo? Então, olha, a crase ela tem algumas regrinhas aí. Nomes femininos com artigos, não é isso? Na verdade, crase é obrigatória. Para nomes femininos com artigos, a gente sabe que crase não é um acento. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com os anjos do céu. Digam amém. Amém. Cada vez que vocês dão amém, a gente sabe que fica mais forte. Tá certo? Então, olha, crase não é acento. Tá certo? Não é um acento. Crase é uma quê? Uma fusão, uma junção de uma preposição mais um artigo. Tá certo? Então, os acentos em língua portuguesa só existem 2. Acento agudo e acento o quê? Circunflexo. Somente. Tá certo? Então, vamos lá. Nomes femininos como artigos. Os pronomes demonstrativos também são os únicos pronomes que recebem crase. Nenhum outro pronome vai receber crase, tá certo? O único pronome que vai receber crase é aquele, aquela ou aquilo, tá certo? Vê só.
Agora lembrando, a crase só existe se um verbo ou nome exigir. Olha ali, entreguei o livro àquele menino. Quem entrega alguma coisa é um verbo bitransitivo, é do tipo lá do namorado, né? Do casamento, né? Então, vê só, é bitransitivo, e o que é que ocorre com ele? Ó? Quem entrega alguma coisa a alguém. Entreguei o livro a quem? Ao menino, aquele menino. O pronome demonstrativo é aquele, ele vai receber crase. É o único pronome que recebe crase. Nas locuções adverbiais femininas do tipo as cegas, as claras, as noites, a noite, a pressa, na verdade, toda expressão adverbial que denota tempo, tá certo? Com a palavra moda subtendida, camarão à baiana, não é isso? Filé à parmegiana, tá certo? Tem crase, cuidado aí quando forem comer o filé. Veja lá no cardápio se tem crase, tá certo? Filé à Chateaubriand, não é isso? Antes de hora, pelo amor de Deus, antes de hora. E outra, vou dar uma dica aqui, tá certo? Qualquer hora, viu, gente? Não é hora só, hora, 3 horas. 3 em 1 não tem crase. Em nome de Jesus, já ouvi muito isso. Não, antes de hora, qualquer hora. Sairei às 2 horas, às 2h20, tem crase, tranquilo, tá certo? Com os pronomes possessivos, na verdade, com pronomes possessivos, irei à minha fazenda ou irei à minha... A minha fazenda, na verdade, já não é obrigatório. Ele é o quê? Facultativo. Pronomes possessivos femininos, minha, tua, nossa e vossa, a crase, ele é facultativo. E com nome próprio de mulher, tá certo? Nome próprio personativos de mulher, lógico que ele é também o quê? Facultativo, tá certo? A crase é proibida para nomes masculinos. Deus é uma palavra masculina, tá certo? Apesar de ser um espírito perfeitíssimo, assexuado, mas na verdade não é o gênero de Deus, é a palavra. Deus é uma palavra masculina. Logo, amor a Deus não tem crase. Antes de verbo, tá certo? Antes de pronomes pessoais, antes de pronome de tratamento e entre palavras repetidas. Beleza. Lembrei, a crase também é optativa antes da preposição que? Até. Não é isso? 10 minutos, vamos lá. Agora chegou a hora delas. Agora é que são elas. São essas criaturas que vai fazer, ou vão fazer, na verdade, a diferença na prova de vocês. E vocês precisam detonar essas criaturas. Elas estarão lá, ou melhor, já estão, tá certo? As conjunções. O que é uma conjunção? Quem lembra? Pergunta de prova. Valendo um Jeep Compass. É só comprar ali o Carona da Sorte que mais tarde vocês concorrem, tá certo? Conjunção. O que é uma conjunção? Cri. Alguém mais? Ninguém? Tá. Conjunção. Tá, eu vou arriscar. Eu queria que você dissesse, porque eu também não sei, mas eu vou arriscar. Conjunção é a palavrinha que une uma oração a outra ou termos de mesma função sintática. Por exemplo, se eu disser aqui, já que o modelo da noite é Diego, não é isso? Diego e... Sugere um nome aí. Elizabeth. É um nome bem típico, já perceberam, né? Eu vou colocar Beth, vou colocar com 2T, porque ela é mais, né, evoluída. Diego e Beth encontraram-se. Gostaram? Encontraram-se? Eu vou deixar a sugestão para vocês, tá certo? Diego e Beth encontraram-se, bem, em algum lugar. Preste atenção, quem foi que se encontraram? Diego e Beth. Acabei de encontrar o quê? Sujeito da oração. O sujeito, beleza, um sujeito composto. Esse sujeito composto é ligado por uma palavrinha. Que palavrinha é essa? E isso aqui é uma conjunção. Por quê? Porque conjunção ele liga elementos de mesma função sintática. Diego é um núcleo de um sujeito e Beth também é outro núcleo. Então, não é só para ligar orações, não, mas para ligar também termos de mesma função sintática. Ele pode ligar 2 objetos, ele pode ligar 2 sujeitos, tá certo? Perfeito. As conjunções, elas dividem-se em duas. Conjunções o quê, gente? Eu não ouvi, não. Quais são? Eu tenho um problema, viu?
Eu quis dizer um problema, queria que vocês repetissem, para ficar gravado aqui também, tá? As conjunções o quê? Maravilha. E as outras? Maravilha. As coordenativas são aquelas que elas aparecem em orações, lógico, coordenadas. Uma oração coordenada é quando uma oração não depende da outra, nem semanticamente, nem sintaticamente. As orações coordenadas, elas dividem-se em duas, sindéticas e as assindéticas. As conjunções só vão aparecer nas sindéticas. E aí são essas 5 aí, ó. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e o quê? Explicativa. Essas são as 5 aí. Ó, é só lembrar, 3 com A, e uma com C e outra com E. Então nós temos aí o ACE, tá certo? Vamos lá. Subordinativa, aí essas são quantas? São 9. Aí você tem que lembrar das 9. E essas 9 estarão lá, certo? Mas elas são tão fáceis. São muito fáceis. As conjunções subordinativas são 6 que começam com a letra C. Quais são? Diga lá comigo. Causais, concessivas, condicionais, consecutivas, comparativas e o quê? Olha, são 6 com C. Primeira, causal, concessiva, condicional, consecutiva, comparativa e conformativa. E depois eu tenho um chamado o quê? FTP. Quase que era outra coisa, né? FTP. Final, temporal e o quê? Proporcional. Linda. Todas elas aí, se vocês eu acho que vocês gostam de forró, não é? Vocês escutarem esses filósofos da nova modernidade, da pós-modernidade, Wesley Safadão é um filósofo, não é? Mano Walter é outro filósofo, não é? Tem filósofo aí, tem Marília Mendonça, uma filósofa, né, de sofrência incrível. Uma mulher dessa tem que receber um título, doutor honoris causa, de alguma coisa. E tem outros aí, né? Tem outras criaturas que estão aí ao redor. Mas se vocês escutam música dessas criaturas, tá? Calcinha Preta, ainda existe? Não. Existe, né? Se vocês escutam música dessa galera, todas eles utilizam esses elementos aí. Quer ver? Nas causais são aquelas que indicam o quê? Causa. Na verdade, existem algumas conjunções. Já que é uma conjunção causal. Como é uma conjunção causal. Só de cara, tá? Toda vez que como aparecer no início da oração, você já tem uma grande possibilidade dela ser causal. Só que tem cuidado. Como ainda pode ser comparativa, ainda pode ser conformativa. Então, tem conjunções que se repetem. A conjunção como, quando indicar causa, tá certo? Ela vai ser causal. Concessivas. Talvez essas sejam as mais difíceis. As concessivas são aquelas que dão ideia de que, olha, concessiva é quando você tem 2 fatos. 2. Um é contrário ao outro, mas ele não impede que o outro aconteça. Isso é uma situação concessiva. Os homens aqui já devem ter escutado essa frase. Não sei porquê, mas as mulheres adoram essa frase. Eu quero ver você nem pintado de ouro. Já viu essa expressão? Ou seja, mesmo você estando pintado de ouro, que é algo muito bom, não é? É um dos minerais. Ouro é pau, meu amigo. Não é? Negão, você imagina você todo de ouro. Vai pensar que você está na Marquês de Sapucaí, né? Todo de ouro, né? Mas vamos lá. Mas veja só, mesmo você esteja pintado de ouro, ela não quer ver você. Então, é uma ideia concessiva. Mesmo você estando pintado de ouro, não impede que ela não queira vê-lo. Então, essa é uma ideia concessiva. As condições mais utilizadas quais são? Embora ou apesar de. Não é? Embora eu goste de você, você não me dá bola. Ou seja, o fato de eu gostar dela, tá certo? Não impede que ela não goste de mim ou que ela não queira me ver. Então, na verdade, você tem um processo aí, quase um processo de adversativo, tá certo? As condicionais são as que as mulheres mais adoram, né? As condicionais, não é verdade? As meninas sabem aí, condicional é pau, né? Se, né? Caso, se, desde que, não é assim? E aí, lembrando que o maior filósofo da modernidade, o Wesley Safadão, nos ajuda
nessa condição, né? Se você quiser voltar, é para ser minha diversão. Coisa linda, né? Minha bebida, meu lanche. Olha para aí, coisa... me arrepiei com um negócio desse. Tem mais, né? Tem mais. Né? Tem outro lá, da época do meu amigo Diego, calcinha preta, né? Se você quiser, vai ser assim. Me ame, mas me deixe livre. Beleza. Se você quiser, vai ser assim. Se tiver uma vírgula aí, depois começar me ama, já está errado, né? Porque depois de uma vírgula começa uma nova oração. E eu não posso iniciar nenhuma oração com pronome oblíquo átomo. Perfeito. Depois eu tenho as finais, aquelas que dão ideia de finalidade, a fim, né? Ou para quê. As temporais, uma temporal muito utilizada, quando você puder trocar tudo pela palavra quando é sempre temporal. Lembrando, desde também, ó, apesar de indicar condição, também pode indicar tempo. Né? Desde o dia em que você se foi, eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer. Está faltando o quê, Diego? Está faltando alguma coisinha. Então vamos lá, vê só. Oi. É só quando vai começar uma oração. Desde que... Não, pode ser utilizado. Por exemplo, desde que você pague minha passagem, irei contigo. Isso é um tempo ou uma condição? Uma condição. Mas desde o dia que você se foi, que eu não consigo mais dormir, isso já é uma ideia de tempo. Não é isso? Tem que analisar esse processo. Depois eu tenho aí as consecutivas, aquelas que dão ideia de consequência. As consequências, lembrando, normalmente vai ter um advérbio de intensidade, tá certo? Qualquer elemento que indique intensidade, tá certo? E, logicamente, que sempre a conjunção que. Ela gritou tão alto que meus tímpanos estouraram, sei lá, qualquer coisa, tá certo? As comparativas são aquelas que dão ideia de comparação, como... Quais são as mais utilizadas como comparativa, né? Você tem lá como, tanto que, menos que, etc. Ou mais que, aqueles comparativos de igualdade, superioridade e inferioridade. As integrantes, na verdade, gente, elas fazem parte para o processo de oração subordinada substantiva. E depois eu tenho as conformativas, aquelas que dão ideia de conformidade. A mais utilizada qual é? Segundo e conforme. Agora, qual é uma que doutoras como Bárbara adoram utilizar nos processos dela? É a palavra consoante. Consoante é uma conjunção também de conformidade. Ok, consoante a súmula vinculante não sei de onde, de ministro, não sei de quem. Então, está conformidade com aquela súmula lá. Tá certo? E, por fim, eu tenho as proporcionais, aquelas que dão a ideia de proporcionalidade. Então, eu tenho lá, ao passo que, tá certo? Pode ser também a proporção que ou a medida que. Lembrando que a expressão a proporção que e a medida que, elas são expressões que têm o quê? Crase. Tá certo? Bem, meia hora só dá para a gente ver um pouquinho da gramática. Tá certo? Foi um prazer estar, inenarrável, né? Estar com vocês aqui. Estar com o pessoal de casa, não sei como é que está o processo aí, né? Que vai estudar em casa, é aqui também, né? Então, veja só. E qualquer coisa, eu estou lá no Aproveste, fica a dica. Tá certo? Foi um prazer. Tchau para vocês.